Fala pessoal, Rafael aqui do FluLab. Hoje é dia de estreia do canal. Eu criei esse canal para fazer análises, né, de sistema de jogo, de jogadores, pré, pós-jogo, tudo do nosso Flusão. E não poderia ter um dia melhor para estrear do que hoje, né? Pós-vitória no Fla-Flu, então tá todo mundo leve, todo mundo se preparando para esse ano que pode ser muito bom pra gente. E como vocês viram na thumb, esse vídeo vai ser um pouco da análise do elenco e de potenciais formações que eu acho que o Fluminense vai utilizar. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, pro campinho então, tá? Aqui tá o elenco do Fluminense, com a escalação que eu considero titular pro ano e as opções para cada posição. Já digo de antemão que eu acho que como a gente tem uma excelente base, deveria ser praticamente obrigatório cada posição, a terceira opção, ser um jogador da base. E vamos dar uma olhada, vamos analisar posição por posição, qual a nota que a gente dá, se tá bom, se tá muito bom, se tá ruim, se pode melhorar e fazer uma expectativa aí para esse ano. Vamos lá então, pessoal, para o campinho. Aqui eu coloquei o time que eu considero titular do Fluminense e as opções para cada posição. Já digo de antemão que eu acho que como a nossa base é muito boa, praticamente todas as posições elas têm que ter a terceira opção, um jogador da base, né? E vamos analisar posição por posição, começando pelo goleiro e dar uma opinião, né? Então, começando aqui do gol, acho que a gente está muito bem servido de goleiro titular, né? O Fábio, excelente, cada ano surpreende. E eu coloquei ele no lado direito, que a gente pode contratar um goleiro, né, para fazer a sucessão pro Fábio, mas não acho uma urgência, porque antes de a gente contratar, teoricamente, como o Vitor Eudes e o Pitaluga estão há bastante tempo no Fluminense, o Pitaluga saiu, mas voltou, a gente teria que ver como que seria o rendimento deles, né? Mas enfim, eu acho que de goleiro a gente está bem servido, não vou falar muito bem por essa questão da reserva, mas o Fábio passa uma tranquilidade para nós no ano inteiro, né? Vindo para a lateral direita, eu acho que essa sim é uma posição que a gente está muito bem servido. O Samuel Xavier fez um 2025 excelente, na minha opinião, o melhor ano dele com a camisa do Fluminense. O reserva dele, né, direto, na minha opinião, seria o Fidelis, né, que é um lateral da base que mostrou muita qualidade ofensivamente, tanto indo para o fundo quanto cortando o primeiro. No lateral que também consegue, né, avançar pela parte central do campo. Claro que ainda vai ter algumas deficiências defensivas, um jogador leve que está ainda evoluindo, e ter uma opção como o Guga no elenco, que fez um Fla-Flu, né, excelente ontem, é bem interessante. Então acho que de lateral direito a gente está muito bem servido a nível de futebol brasileiro e não precisamos contratar, tá? Na parte de zaga, né, eu acho que a gente tem um problema que não é nem na quantidade de zagueiros, mas na qualidade, né? A gente está esperando o Nino vir no meio do ano, se ele vier realmente resolve o nosso setor, mas eu acho que o único titular absoluto que a gente tem hoje é o Gemes, que fez um brasileiro excelente no Mirassol ano passado, fez um ótimo jogo contra o Flamengo, mostrou que tem qualidade, joga de cabeça em pé, tem um bom toque de bola, e é um zagueiro que pode jogar pelos dois lados, né? Ele jogou ano passado mais pelo lado esquerdo, mas como destro ele também pode fazer o lado direito. Inclusive, eu acho que ia casar uma zaga muito boa, né? O Gêmeos pela esquerda e o Nilo pela direita. Vamos torcer para isso. Em relação aos demais jogadores, a gente tem basicamente o Freitas e o Ignacio para brigar pela titularidade, né? Como o Freitas, né? A gente tem aquela questão que quem tem Freitas tem medo, né? E eu considero o Ignacio um jogador melhor, apesar de se machucar muito. É um jogador que tem uma bola aérea boa, que fez um Mundial excelente. Eu acho que ele pode compor a zaga titular junto com o Gemes. E a gente com o Igor Rabelo e o Freitas como reservas, que são jogadores mais experientes, e o Loyola e o Davi, né, como terceiras opções, que eu acho excelente. Justamente eu acho que é assim que tem que funcionar. A gente tem a terceira opção da base, então nós temos 6 zagueiros, 4 zagueiros mais cascudos e 2 zagueiros da base. Um asterisco aqui, eu acho que apesar da proposta pelo Freitas ter sido boa e eu ser a favor da saída dele, eu acho que ele acabou não sendo vendido porque nós temos apenas 4 zagueiros mais experientes no elenco, e como a gente está esperando o Nino para o meio do ano, seria um pouco temerário a gente ficar apenas com Gemes, o Ignacio e o Rabelo para esse começo de ano de zagueiros mais experientes. Apesar disso, eu ainda venderia, porque, na minha opinião, a tendência é que o Freitas seja reserva ao longo do ano, ainda mais se realmente chegar o Nino. Então, eu achei não necessariamente um erro da diretoria, é entendível que eles, né, tenham ficado com o Freitas, mas eu teria efetuado essa venda, tá? Não acho ele um jogador
horrível, mas é um jogador que é temerário, né? Esse seria um, um bom adjetivo para colocar ali para frente. Bom, em relação à lateral esquerda, eu acho que esse ano a gente está muito bem servido. O Arana vai ser titular absoluto, na minha opinião. Ele tem uma parte ofensiva excelente, tem ido bem na parte defensiva nesses primeiros jogos. E como reserva, o René, que fez ano passado um ano justo, é um lateral um pouco mais alto, mais defensivo, então eles têm características complementares. Como eu disse, eu prefiro um jogador da base para ser o terceiro reserva, e eu acredito que o Fuentes vai acabar saindo, a tendência é essa. Então acho que de lateral esquerda a gente está bem servido, né? Então, para fazer um panorama aqui do setor defensivo, estamos bem de goleiro, de laterais, e estamos precisando de um zagueiro titular para fazer a dupla de zaga com os gêmeos. Bom, passando aqui para o meio de campo, na parte de volantes, acho que estamos muito bem servidos. Aqui, tanto o Martinelli como o Hércules, essa dupla titular, eu considero ser muito boa. São jogadores que se complementam, né? O Martinelli um pouco mais técnico, o Hércules com um pouco mais de físico, então é uma dupla moderna, gosto bastante. E como primeiras opções no banco, tanto o Nonato como o Bernal não me incomodam. Claro, eu preferia negociar o Bernal, porque como um jogador que, na minha opinião, não vai acabar sendo titular, tem um valor bom de mercado, eu acharia interessante uma venda, mas eu acho que a composição, né, como reserva imediato aí, o Bernal e o Nonato faz bastante sentido. Já para a terceira opção aí, a gente, né, eu já enxergo um problema. O Otávio seria um jogador que eu negociaria e o Lima também. Claro que o Otávio não tem tanto mercado, mas o Lima tem acho que um bom mercado e não me oporia à saída deles, tá? Mas eu acho que a gente está bem aqui no meio de campo. Eu preferia continuar tendo o Wallace Davi como opção. Achei que a negociação da vinda do Savarino envolvendo o Wallace Davi não foi muito legal. Eu acho o Savarino um ótimo jogador, vai ajudar bastante a gente, mas o Wallace Davi eu enxergo um jogador que tinha um potencial muito bom, jogava de cabeça em pé, dava passos progressivos, eu acho que tinha um potencial para valer bastante dinheiro, mas enfim, são escolhas da diretoria, né? Negociaria o Otávio e o Lima, e os demais 4 volantes acho que a gente está bem servido pro ano, tá? Agora na parte de camisa 10, né? Aqui eu coloquei que a gente tem o Lúcio, o Ganso e o Lescano, né? Claro que o Savarino pode fazer essa posição, mas eu coloquei o Savarino pelo lado, não porque eu acho que ele vai jogar necessariamente pelo lado, mas porque eu acho que ele vai acabar não brigando por posição com o Lúcio. Eu acho que ele vai jogar muitas vezes junto do Lúcio, tá? Então, camisa 10 eu acho que a gente está bem servido. Potencialmente eu acho que dá para prestar o Lescano, porque acho difícil ele ter muitas oportunidades esse ano. Então, como o Savarino pode fazer, né, a posição de 10 sem a gente ficar desfalcado do Lúcio, ele pode jogar por ali. Já temos o Ganso, então eu negociaria o Lescano, mas acho que a gente está bem servido para essa posição, né? O Lúcio mostrou ano passado que é um jogador realmente diferenciado, que acha passes, acha gols, tem disposição para marcar, para fazer uma primeira pressão, né? Hoje é um dos principais jogadores do Fluminense, então, assim, fazendo um balanço total, acho que a gente está bem servido no meio de campo. Agora indo para a parte ofensiva, né, para o ataque, aqui eu acho que a gente tem jogadores com diversas características, né? Pelo lado esquerdo a gente tem o Serna, que é um jogador de mais força de recomposição, equivalente ao Canóbio pelo lado direito, né? Ambos podem jogar pelos dois lados, mas hoje o cenário é esse, o Serna pela esquerda e o Canóbio pela direita, são os titulares. Temos o Savarino, que tem uma característica parecida com o Santi Moreno, que são jogadores mais de associação, né? De carregar a bola, de encontrar passes, fazer tabelas. Acho que são duas opções interessantes. O Savarino, com certeza. O Santi está se adaptando, aparentemente pelo último jogo já está mais adequado ao Rio de Janeiro, à cidade, então vamos esperar que ele continue jogando bem. E a outra opção, uma opção mais de drible, né? O Soteldo e o Riquelme são jogadores mais do mano a mano, do 1 para 1, com qualidade. Claro que a contratação do Soteldo pelo valor ali de perto de 5 milhões de dólares não fez o menor sentido, mas ele fez um final do ano bom, então vamos ter que apoiar, né? Claro que o ideal seria ele ser negociado, mas vamos apoiar. Mas as nossas pontas, a gente tem para cada lado, né, 3 jogadores com qualidade, com características distintas. Então acho que a gente está bem servido de pontas, tá? Claro, a gente não tem nenhum cracaço de bola, mas a gente tem excelentes jogadores como o Savarino,
o Canóbio, né, que eu acho que vão acabar sendo os titulares durante o ano. E para fechar, né, o nosso maior problema aí é a posição de centroavante. Né, o John Kennedy fez já 2 gols esse ano, o Everaldo fez 1, né, o Cano tá machucado. Bom, também sou a favor da saída do Everaldo. Acho que apesar dele, né, ajudar um time em alguns momentos, especialmente na marcação, não tem muito mais clima para ele jogar. E chegando 9, como a diretoria quer buscar, ele vai acabar jogando cada vez menos, né? Para começar o ano, acho que o John Kennedy realmente vai ficar como titular até o Cano voltar. Ou a gente contratar esse centroavante que tanto queremos, né? Mas é a posição que a gente está mais carente. Eu acho que pro resto do time, né, tirando a zaga, que realmente a gente está com uma deficiência, porque tem apenas o James claramente ali como titular absoluto, mas tem essa possibilidade do Nino vir. Então, tirando a zaga, a posição de centroavante é a nossa posição carente, né? As demais posições a gente tá bem servido. Então, vamos acreditar que a diretoria vai trazer alguém bom, que se trouxer, o nosso time tem muito potencial para caminhar bem esse ano. E já vou fazer o link, né, com as formas do Fluminense jogar, o que eu acho que pode acontecer, já fazer um pouco das expectativas de formação, né, de recomposição. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra tela. Bom, vamos lá para o campinho. Eu acho que o Zubeldia vai manter o 4-2-3-1 que ele finalizou o ano passado, com o Serna e o Canóbio pelas pontas. Um centroavante que eu acho que no caso vai mudar, agora vai ser o John Kennedy pelo começo de temporada e pela pressão que o Everaldo está sofrendo. Minha única discordância nesse início, né, de Brasileirão, para esses jogos mais importantes, seria que eu iria com o Ignacio e o James na zaga. Eu acho que o Zubeldia vai manter o Freitas, tá? Então, para o início do Brasileiro, eu acho que é muito claro que a gente vai manter esse 4-2-3-1, que na fase defensiva vira um 4-4-2, o Canóbio voltando pela direita, o Serna pela esquerda, que são jogadores que têm bastante pulmão, né? E o Acosta ficando um pouco mais com o John Kennedy para marcar a saída de bola, tá? Então, a princípio, eu acho que vai ser uma formação forte, uma formação consistente e que o Fluminense vai utilizar. Ao longo do tempo, né, a tendência é que se o Savarino performar bem, ele vai entrar no time. Só que para ele entrar, alguém tem que sair, né? Na minha cabeça, muito dificilmente o Acosta vai sair, porque ele fez um final de ano excelente. E como o Zubeldia queria um jogador construtor pela lateral do campo, eu acho que a tendência é que o Serna ou o Canóbio saem, né? Como o Canóbio é um dos jogadores que mais corre no mundo inteiro, né? Ele é muito importante taticamente para o time, eu acho que vai acabar sobrando para o Serna, né? Até porque o Canóbio, na minha opinião, ele faz muito melhor o lado direito do que o esquerdo, né? Porque ele é um jogador que tem menos drible, só que ele tem muito pulmão, ele consegue chegar no fundo, ele recompõe bem. Então, na minha cabeça, faz mais sentido o Canóbio ficar no time para a entrada do Savarino, em detrimento do Serna, tá? Aí a gente vai ter uma mudança importante na fase defensiva, porque com o Savarino recompondo pelo lado, a gente perde bastante força defensiva. Então a gente vai ter que ter uma compensação, né? Qual que seria essa compensação? A gente poderia ter um revezamento aqui do Acosta com o Savarino, que vai acabar acontecendo naturalmente, né? O Acosta tem uma condição de marcar legal, ele pressiona bem a saída de bola, então eu acho que vai haver esse revezamento aqui, quem recompõe pelo lado, inclusive às vezes com o Martinelli recompondo pelo lado, ou o Hércules, para o Savarino ou o Costa fazer essa parte aqui da frente da área. Vai depender muito do adversário, do momento da partida, mas, né, por um outro lado, na fase com a bola, aí sim vai mudar, né? Porque o 4-4-2 defendendo, a tendência é que se mantenha. Agora, com a bola, a tendência é que com o Savarino, a gente tenha o Acosta e o Savarino como meios mais tradicionais e um ataque mais móvel com um John Kennedy ou um centroavante que vier, né? Que a gente espera, e o Canóbio se movimentando mais, tá? Eu acho que é uma possibilidade que pode acontecer, porque o Savarino pelo lado esquerdo, jogando aqui como meio, ele vai ter muita capacidade de cair para dentro e abrir o corredor pro Arana, né? Quando joga o Serna, isso é um pouco menos frequente, porque o Serna é o jogador que ele vai no fundo, né? E o Savarino, como ele tem esse potencial de associação, ficaria bem interessante jogando junto com o Arana, né? Ele vai ter essa troca de passes com a Costa encostando junto, né? Aí o Canóbio volta um pouco para a lateral, para dar profundidade para o time. Então a gente tem um potencial interessante de jogar com a Costa e o Savarino, tá? Uma outra possibilidade aqui que eu acho que pode ocorrer, né, se a gente tiver com uma recomposição ruim ou até se nossos centroavantes não estiverem performando, né? Eu faria isso hoje, tá?
seria a entrada do Serna, a saída do centroavante. Aqui o Serna ia conseguir recompor pela lateral, por um lado, enquanto o Canóbio recompõe pelo outro, né, deixando o Savarino e a Costa sobrando um pouco mais. Isso traria para a gente uma fase defensiva mais sólida pelos lados do campo. E na fase ofensiva, o Serna fazer, né, essa posição, vamos dizer assim, de falso centroavante. Ele é um jogador que tem uma estatura boa, né, que consegue atacar as costas da defesa, né, com o Savarino indo mais para o lado do campo. A gente tendo uma espécie de 4-2-3-1 com um centroavante extremamente móvel, liberando aqui esse corredor pro Arana subir. Né? Então eu acho que é uma possibilidade interessante. O Serna é um jogador que ele tem presença de área e com o nível do nosso centroavante a gente pode testar essa escalação. Bom, agora vamos lá para o que eu faria, né? A única mudança que fiz aqui no campinho foi o Ignacio no lugar do Fred, como eu já comentei. Eu acho que para jogos fora de casa, né, contra times mais duros, que tem mais a posse de bola, vai ser importante o Serna ser titular, para ele fazer essa recomposição pelos lados junto do Canóbio, né, com a Costa e o Kennedy sobrando um pouquinho. Agora, quando a gente jogar dentro de casa, né, jogar contra times, às vezes até fora de casa, contra times que defendem mais, aí pode ser importante a gente ter o Savarino, usar um pouco o Serna no banco, para a gente conseguir ter uma construção melhor, mais criatividade, né, na equipe, ter mais movimentação no ataque aqui com o Canóbio, né, e o JK trocando de posição, né, os laterais subindo bastante, com dois meias bem criativos, tá? Então, assim, eu acho que vai ser um modelo, vamos dizer assim, mais europeu, né? O que eu faria, que seria você escalar teu time de acordo com o adversário, né? Então, partidas dentro de casa contra times, né, mais simples, a gente pode ter o Savarino, partidas fora de casa com jogos mais físicos contra times, né, que tentam se utilizar mais da força, a gente utilizar o Serna. Beleza, galera? Essa foi a estreia do canal. Espero que tenham gostado. Sei que vai ter muita coisa para melhorar. Tem que olhar mais para essa câmera, tem que melhorar o cenário, tem que falar um pouco melhor. Mas, pô, quem puder já se inscrever, já curtir, já compartilhar, vou agradecer bastante. E vamos para cima, vamos fusão.